A paz do Senhor, seja bem-vindo ao canal do EBD em Foco. Meu nome é Herberson e nesse vídeo eu vou falar sobre as heresias primitivas. Na verdade, essas heresias elas foram criadas ali na época da igreja primitiva e que os pais da igreja tiveram que combater, né, de forma veemente ali. E essas heresias, algumas delas sobreviveram até hoje. Então tem algumas igrejas que aceitam algumas dessas heresias. Nós, como educadores cristãos, nós precisamos entender sobre essas heresias, principalmente quando ensinamos sobre Jesus Cristo, porque o foco delas é a natureza de Cristo. Então vamos lá. Docetismo. O docetismo é uma doutrina que acreditava que Jesus é 100% Deus e 0% humano. Ou seja, para eles, Jesus apenas parecia ser humano, era uma aparência. A natureza de Cristo é 100% divina. O problema dessa heresia é que ela elimina, anula a salvação, porque Jesus ele não sofreu na cruz. Segundo ele, Jesus simplesmente parecia ser humano. Está até, aqui vou corrigir aqui, humano. Jesus só parecia ser humano. Ele não sofreu na cruz. Se ele não sofreu, como que ele trouxe salvação, né, se não teve sofrimento, se ele não pagou o preço dos nossos pecados? Uma outra heresia, que era uma seita da época, chamada marcionita, foi criada por um homem chamado Marcião. Ele dizia que Jesus, o Deus do Antigo Testamento, é diferente do Deus do Novo Testamento. E ele aceitava o docetismo, dizendo que Jesus era 100% Deus, né? Ou seja, ele é 100% divino, mas de um Deus diferente do Deus do Antigo Testamento. Segundo ele, o Deus do Antigo Testamento criou o mundo, criou todas as coisas, só que ele deu a lei, e a lei só trazia punição, não trazia salvação. E o Deus do Novo Testamento já é um Deus amoroso, um Deus diferente. Ele trouxe, Jesus trouxe salvação, né? Ou seja, diferente do Deus do Antigo Testamento, ele trouxe amor, misericórdia. Esse homem chamado Marcião, ele era adepto de Paulo, ele mutilava as cartas de Paulo, os escritos de Paulo, e deixava só aquilo que interessava para ele, onde Paulo combatia, por exemplo, a lei. Então ele defendia essa ideia, meio maluca, pode-se dizer, né, de que tinha dois deuses, na verdade existia dois deuses. Né, e ele também, essa heresia foi combatida e foi praticamente eliminada. Né? Talvez tenha alguns grupos por aí que acreditam nela ainda, mas ela já foi praticamente eliminada. Mas na época era muito comum encontrar pessoas que acreditavam nisso aqui. Então ele eliminava o Antigo Testamento. O Antigo Testamento não tinha para ele, era somente o Novo Testamento. O Antigo Testamento era para os judeus, e quem acreditava em Cristo como Salvador não precisava de nada do Antigo Testamento. Uma outra heresia totalmente contrária aos marcionitas eram os ebionitas. Essa seita dos ebionitas dizia que para ser cristão era obrigado a ser judeu. Ou seja, tinha que crer em Cristo, mas tinha que ser judeu. E eles não tinham o Novo Testamento, eles não aceitavam o Novo Testamento. O único livro do Novo Testamento que eles aceitaram foi uma versão de Mateus traduzida para o aramaico, onde eles retiraram principalmente os 2 primeiros capítulos. Porque eles diziam que Jesus é 100% humano, ou seja, totalmente contrário ao docetismo. Ou seja, isso também anula a salvação. 100% humano por quê? Porque ele foi filho de José e Maria, e ele trouxe a salvação, segundo eles, né, mas Jesus não era divino. Então, os ebionitas já era totalmente contrário aos marcionitas, uma vez que eles diziam que tinha que ser judeu, era obrigado a ser judeu, e os marcionitas diziam que não tinha que ser judeu, que o judaísmo era totalmente diferente do cristianismo. E, por último, o arianismo, que dizia que Jesus foi criado em um certo momento. Segundo eles, Jesus é um Deus com D minúsculo, um Deus de segunda categoria. Ele seria, sei lá, 30% Deus e 70% alguma coisa. Não sei como que eles explicavam isso, mas eles ensinavam isso. Na verdade, eles não tinham uma explicação sobre a real natureza de Jesus. Não tinham, eles não sabiam dizer. Eles simplesmente falavam que Jesus foi criado como um ser que seria menor do que Deus, Pai, e maior do que os anjos. Então, meio que um semideus. Era mais ou menos a explicação deles. E o arianismo também anula a possibilidade de salvação, porque tira ali a natureza divina de Jesus, dizer que Jesus é 100% Deus e 100% humano. É isso que é ensinado na Bíblia, que ele é 100% Deus e 100% humano. Como Deus, ele venceu o pecado e a morte, né? Como humano, ele morreu na cruz e sofreu na cruz do Calvário. E assim,
essa união hipostática de Cristo, dele ser Deus e humano ao mesmo tempo, né, na íntegra, isso faz com que, de fato, nós tenhamos o quê? Salvação. A salvação vem disso aqui. Então, qualquer uma dessa doutrina ou seita vai eliminar, anular a salvação. O arianismo hoje são os testemunhos de Jeová. Eles acreditam nessa doutrina pregada por Ariano, lá do segundo século, né, que Jesus foi criado. Então a gente tem que ter muito cuidado, que é uma doutrina atual que as pessoas estão pregando por aí. Muitos estão crendo em Jesus como um Deus de segunda categoria. Então é isso. Encerro aqui esse vídeo. Curta aí o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, divulgue e acesse a plataforma do EBD em Foco, que é um conteúdo voltado para professores da Escola Bíblica Dominical que querem aprender mais e querem ter recursos didáticos para ministrar uma boa aula. A paz do Senhor, até a próxima.